tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Olá, bem-vindo ao culto, que bom ter você conectado conosco mais uma vez. É uma alegria muito grande passar esse tempo com você. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu gostaria de convidá-lo a entrar no chat e digitar um oi ou acenar com a mãozinha para que nós possamos identificá-lo. Você sabia que todos nós somos usados por Deus como instrumentos para abençoar a vida de muitas pessoas? E Deus faz isso de forma simples e até mesmo de uma forma talvez surpreendente. Eu quero nesse momento convidar você a ser esse instrumento que vai abençoar a vida de no mínimo uma pessoa, fazendo um gesto muito simples, compartilhando o link deste culto. Se você não sabe como fazer isso, não tem problema. Entre agora no chat e digite "como compartilhar o culto" e alguém da equipe estará entrando em contato com você, passando as instruções necessárias. O Salmo 150, verso de número 6, diz o seguinte: "Tudo que tem vida, louve ao Senhor." Aleluia! Que nesse momento você possa aproveitar a intensidade da presença de Deus onde quer que você esteja. Eu quero orar com você e logo deixar que o Espírito Santo ministre ao seu coração nesse tempo de adoração. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar e exaltar o seu nome em diversos lugares, mas com o mesmo coração, dispostos a estarmos conectados contigo. Sim.
Cristo não nos abalaremos, vencido é o inimigo. E vamos celebrar, celebrar. Deus está lutando, trevas derrotando, trazendo seu reino. Em nome de Cristo não nos abalaremos, vencido é o inimigo. E vamos celebrar, declara isso, que Deus está lutando. Deus está lutando, trevas derrotando, trazendo seu reino. Em nome de Cristo não nos abalaremos, vencido é o inimigo. E vamos celebrar, celebrar. Não há nome igual ao seu, maior que a terra, céu e mar. Louvores a terra vão encher, e em nós todos vão ver um rei maior não há. Sua face brilha, sua face brilha mais que o sol. Sua graça é grande em amor. A cura em suas mãos está, e em nós derramará um rei maior não há. Olho pro céu e meu rei vindo está. A luz do mundo nos estende a mão. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Oh, oh, oh. No trono está invencível é. Todos se prostram diante do seu poder. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo é Deus. Oh, oh, oh. Em Deus a esperança cheia. Na cruz, vitória alcancei. Poder que a morte venceu. Poder que a morte já venceu. A vida está em Deus. Um rei maior não há. Olho pro céu e meu rei vindo está. A luz do mundo nos estende a mão. Não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus Cristo
gostam e cantam. Santo é o nome, santo é teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Só tu és santo, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A graça e paz, amada igreja, você que está aí no seu lar. Esse é um momento muito especial, onde nós queremos compartilhar com você agora sobre dízimos e oferta. Um momento de tanta adoração no reino de Deus. E hoje eu quero falar sobre um texto bem conhecido que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 9, que diz assim: como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Verso 10 diz: e aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer o fruto da vossa justiça. Olha, irmãos, que bênção esse versículo. Nós, no reino de Deus,
quando vamos semear, quando vamos ofertar, a Bíblia compara isso como uma semente. E você sabe que dentro de uma pequenina semente existe um grande potencial. Lá dentro existe vida dentro daquela semente. Então, se Deus compara os recursos financeiros como uma semente, Ele coloca na sua posse, nas suas mãos. E se a semente tem uma vida, então, portanto, o poder da vida e da morte daquela semente está na autoridade das suas mãos. Você sabe que para uma semente desenvolver todo o seu potencial de vida que se contém dentro dela, você precisa lançar ela em terra, né? Porque uma semente, dificilmente ela vai nascer se não estiver em uma terra. E também uma terra boa, porque nós cremos que o reino de Deus é uma terra super fértil para toda semente espiritual, ela crescer, gerar uma árvore e dar frutos. Então, se você não lançar a sua semente em terra e ela ficar na posse de suas mãos, infelizmente ela vai perecer, ela secará e vai morrer. Então, o reino de Deus, quando Deus te abençoa, irmão, com o seu salário, com os seus bens, não é para que essa bênção pare e morra em você. Essa bênção, ela precisa ser lançada, ela precisa ser semeada. É por isso que a palavra de Deus está dizendo que a semente precisa ser semeada. Ele dá a semente ao que semeia. Por que Deus vai permitir você ter tanto recurso, irmão, se não for para que você abençoe as pessoas, o seu reino? Se Ele te dá uma semente que vai ficar em você, não vai ser lançada em terra, vai ser um desperdício de semente. Mas eu creio, irmãos, que tanto eu quanto você somos muito generosos. E nós queremos sim, como diz a palavra de Deus, ver o reino de Deus se expandir, ver o potencial dessa semente crescer, gerar vida, abençoar pessoas. E na continuação, só para a gente terminar essa reflexão, lá no verso 11, que é a continuação do verso 2, ele diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. A sua semente, irmão, que você semeia no reino de Deus, ela tem um objetivo: gerar louvor, gerar graças a Deus. Porque a partir do momento que você semeia no reino de Deus, vidas são alcançadas, pessoas são transformadas. E a sua semente, que é bem pequenininha, quando você lança em terra, o seu potencial, ele é gigantesco, você não tem nem noção. É por isso que hoje a Shalom pode ter projetos tão incríveis como igreja na África, igreja nos Estados Unidos, igreja no Brasil inteiro, porque é graças à minha semente com a sua que estão produzindo vida e vida em abundância. As informações, irmão, para você que quer ofertar, que quer dizimar, estarão aí na tela para você. Você tem o QR Code também. Então, semeie no reino de Deus, porque essa semente sim vai redundar em louvor e glória. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento em que nós podemos ofertar, semear no teu reino. E assim, Pai, como a sua palavra nos diz, que nós seremos enriquecidos de todas as formas, Pai. Eu sei que isso não se refere, Pai, só à questão financeira, mas nós seremos prósperos na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho. Então, Pai, eu abençoo cada semente agora que está sendo lançada em terra, gerando vida. Eu abençoo cada família, cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Então, nós vamos agora para o momento da palavra com o pastor Dilon. Deus abençoe. O tema da minha palavra nesse dia é o caráter de um cristão verdadeiro.
Gosto muito desse texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou surgiram coisas novas. Queridos, eu tenho procurado nesses dias dar um encaminhamento para a vida da igreja. Eu tenho procurado nesses dias, com estas palavras, dar um posicionamento meu, seu e nosso como cristãos. Em dias que vivemos tanta polarização, a gente quase não consegue saber aonde está a verdade, porque pessoas tão antagônicas dizem estarem falando a verdade, mas de coisas extremamente opostas, e nós nos sentimos um pouco perdidos em relação a tudo isso. Então eu quero hoje falar com vocês, sobre como nós podemos viver nessa sociedade, tão dúbia, nesta sociedade tão relativista, mantendo um caráter verdadeiramente cristão. E eu não quero me especializar, eu tenho falado, não quero me tornar uma pessoa especialista em pecados, dizer isso é pecado, classificar graus de pecado. Eu desejo ajudar a igreja e as pessoas a identificar pela Bíblia uma maneira correta de viver. Eu sei que existe dinheiro falso, mas eu não quero me especializar em reconhecer dinheiro falso. Eu quero ter certeza que eu reconheço o dinheiro verdadeiro. Como vivemos numa sociedade que relativiza quase tudo, precisamos ter uma fonte segura para as nossas convicções, onde nós vamos alicerçar a nossa fé. Faremos isso olhando para a palavra de Deus. Eu quero fazer essa introdução fazendo uma distinção entre caráter e reputação. Caráter e reputação. Reputação é aquilo que esperam que você seja. Caráter é aquilo que você realmente é. Reputação é a fotografia, caráter é o rosto. A reputação vem de fora para dentro, mas o caráter cresce de dentro para fora. Reputação é o que você tem quando chega num novo local. Caráter é o que você tem quando você vai embora. Sua reputação é feita no momento, mas o seu caráter é construído durante toda a vida. Reputação torna você rico ou pobre. Caráter lhe faz feliz ou lhe faz miserável. Reputação é o que as pessoas irão escrever de você na sua lápide. Caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus. Deus está interessado no nosso caráter muito mais do que na nossa reputação. Hoje, o que vale na nossa sociedade é a reputação. Quantos seguidores aquela pessoa tem? Não nos importamos em conhecer o caráter das pessoas que chamamos de influencers, pessoas que causam influência nos nossos filhos, que causam influência na sociedade. Eles surgem do quase nada, mas se eles tiverem uma grande reputação, então essas pessoas passam a ser consideradas importantes e influenciadoras da nossa sociedade. Eu acredito que nós vamos, como igreja, precisar nos posicionarmos se para nós o que vale é o caráter ou a reputação. O que realmente importa para nós como homens e mulheres de Deus. O mundo está totalmente polarizado e a igreja sempre foi, ou deveria ser, mas deixou nos últimos tempos de se apresentar como uma instituição que vai ser luz do mundo e vai ser sal da terra. A igreja se posicionou nos últimos anos, eu diria, muito no mais ou menos. A sociedade já está definitivamente polarizada. Ela já está
de direita para os conservadores e de esquerda para os liberais. Isso não penso que terá retrocesso em pouco tempo. É assim que a sociedade está agora. Com a eleição dos Estados Unidos, isso ficou muito claro. E eu penso que a igreja não ajuda quando no meio de tudo isso ela entra para representar um dos polos, se ela realmente, quando ela se mistura a essa política de que a sociedade ela pode ser separada entre Deus e o demônio. Eu tenho dificuldade para ver Deus e o demônio na política. Esse posicionamento político é de Deus e esse posicionamento político é do diabo. Eu tenho dificuldade para encontrar clareza, né, nessa posição, e acho que quando a sociedade tenta colocar Deus de um lado e Deus do outro na política, nós vamos ter problemas bem sérios. Eu estou falando porque a sociedade ela não representa Deus nessa terra. Quem representa Deus nessa terra é a igreja. Nós somos representantes autorizados por Deus para manifestar o caráter, para manifestar a vontade e para manifestar o reino de Deus. Por isso que a responsabilidade da igreja é muito grande. Mas eu estou dizendo que como a sociedade se organiza, como ela passa a viver, a igreja tem uma grande responsabilidade também. E eu acredito que, por incrível que pareça, a igreja deve ser muito mais polarizada do que a sociedade. Eu vou explicar isso. Muito tempo a igreja, como a sociedade, ela não era polarizada, ou seja, de extremos. Mas a igreja e o evangelho sempre foi biblicamente de extremos, ou é de um lado ou é de outro lado. Então viver isso não deve nos assustar como igreja, pelo contrário, tá? Eu vejo o mundo se colocando nessa polarização e ele vai se mover nessa polarização. Agora a igreja sempre foi e deveria ser polarizada, ou seja, né, de um lado ou de outro lado. Vou te mostrar isso fazendo perguntas e me responda em casa ou aqui no culto presencial. Rapidinho eu vou falar um lado e você fala outro. Céu, inferno. São extremos. Ou é céu ou é inferno. Imoralidade ou santidade. Imoralidade são extremos, são coisas opostas. Verdade ou mentira. Bem ou Deus ou Espírito ou igreja ou o mundo. Diga igreja ou o mundo. Luz ou trevas. Se a gente olhar a Bíblia, ela é muito definida nessas coisas. Ou você é de Deus ou você é do... Você que falou. Ou você é de Deus. É assim, ou nós pertencemos ao mundo de Deus, ou nós pertencemos ao mundo do diabo. Luz ou trevas. Isso é muito claro. E a igreja, durante alguns anos agora, ela fala, pode ser de Deus e pode ser do mundo. Você já ouviu a história do crente Raimundo, né? Tá com um pé na igreja e outro no mundo, adora Deus e vive na carne. Então a igreja deixou de ser polarizada, deixou de ser, né, um lugar onde as coisas são bem definidas, e o mundo decidiu agora, né, que ele quer que as coisas sejam definidas, e a igreja vai precisar, por causa, né, dessa situação, se posicionar. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Ou é Deus ou é Mamon. Não pode servir os dois. De que lado você está? Deus não trabalha e não se move no campo neutro. E há um movimento gospel
que gostaria de nos dar a ideia que Deus se move num campo neutro. Tanto faz quanto tanto fez, mais ou menos. Não, ou é ou não é. Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, no reino de Deus não há lugar para sermos mornos, ou nós somos quentes ou nós somos frios. E é impressionante como a igreja se colocou nesse lugar neutro. O mundo começou a invadir a igreja para obrigar a igreja a se posicionar. Então, muito do que eu estou falando para vocês é porque eu percebo que o mundo começou com a sua filosofia, invadir a igreja e dizer: tem que ser desse jeito. E aqui na igreja quem diz o que tem que ser é a palavra de Deus, e não é o mundo que vai dizer como será a igreja, mas é a palavra de Deus que vai dizer como será a igreja. O mundo quer entrar dentro da igreja para dizer como deve ser a família, como deve ser o casamento, mas nessa casa e no reino de Deus, é Deus que diz como é a família e como é o casamento. Casa homem com mulher e mulher com homem e nada mais. É assim aqui, a igreja, ela precisa se posicionar, porque senão o mundo já está querendo dizer o que a igreja deve fazer, mas na verdade quem deve dizer o que o mundo deve fazer, isto sim é a igreja. Mas se o mundo não quiser ouvir, não tem problema, mas nós faremos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Devemos ficar muito tranquilos em relação a isso, queridos. Não devemos nos assustar, não devemos ficar desesperados, porque há uma pressão do mundo contra a igreja. Isso sempre existiu. O que eu percebo que precisa é a igreja se posicionar biblicamente e ela ficar segura na sua posição. O resto não tem problema. Muitas vezes a igreja fica assustada, porque ela percebe que pessoas, que têm uma filosofia do mundo, estão dentro da igreja, estão querendo ditar as normas para a igreja, ditar as normas para a família. Talvez você já passou por isso na sua casa, eu já passei, nós já passamos. Os filhos crescem e aí eles começam a dizer: pai, não é assim, não é desse jeito, tem que ser desse jeito. Mas há uma postura minha e sua, pelo menos de homens responsáveis. Enquanto minhas filhas estavam debaixo do meu teto, quem dava o direcionamento naquela casa era eu e a Sinorá. Enquanto vocês estiverem aqui, as normas são da nossa casa. O dia que vocês casarem e tiver a casa de vocês, coloque as normas que vocês quiserem, mas por enquanto as normas são dadas pelos pais. E diz a Bíblia que os filhos não devem mover os limites antigos que foram colocados. Mas tem pais que têm medo. Eles têm medo de estabelecer a ordem dentro da sua casa. Eles falam assim: pastor, e se eu perder meus filhos? Eu falei: já perdeu. Não é se você perder, você já perdeu. Muito amor, muita conversa, mas muita clareza. Muita clareza. A igreja precisa ser amorosa, a igreja precisa amar a todas as pessoas, mas a igreja precisa ser um lugar de clareza, porque a igreja está na luz, e na luz não há dúvida, as coisas precisam ser claras. A Bíblia é luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho. É isso que a igreja precisa nesses dias compreender essas coisas muito, muito simples. Pastor, e agora esse movimento que está entrando, ele está vindo para a igreja. Pastor, e agora? Será que a igreja vai ceder e a igreja vai fazer aquilo que o mundo está dizendo? Porque senão os jovens não desejarão vir para a igreja. Se não mundanizar a igreja, os jovens não virão. Gente, eu falo assim, sempre pensei assim: os jovens já estão cansados do mundanismo, da podridão da carne
carnalidade, e a igreja nunca vai poder mundanizar como o mundo. Então o jovem nunca vai encontrar mais pecado na igreja do que no mundo. Então ele não vem para a igreja porque ele está procurando o pecado, ele vem para a igreja porque ele tem esperança de ser salvo daquela desgraça. Ele vem para a igreja para encontrar uma nova vida, ele vem para a igreja para encontrar limites, para encontrar proteção. E se a igreja não lhe der isso, ela será pisada pelos homens, porque ela não salga, não vai servir para nada. Quantos filhos lamentam que seus pais nunca lhe impuseram limites? Muitos filhos choram na sua vida adulta, se envolveram em coisas horríveis, fizeram coisas para chamar a atenção dos seus pais, para que os seus pais se interessassem e colocassem limites nas suas vidas, mas seus pais, temendo perdê-los, nunca colocaram. Os 10 mandamentos lá no Velho Testamento é a primeira forma de Deus colocar limite no homem depois que o homem pecou. É claro que esses limites não foram suficientes, por isso veio Jesus, né, para transformar a natureza, porque não adianta pôr limites se não houver transformação no ser humano. Mas quando há transformação, realmente os limites fazem muito sentido. Tem uma frase que eu gosto de falar, gosto mesmo: os limites, eles não são para castigar, mas os limites são para proteger. Fora dos limites, você corre o risco de ser alcançado pelo sofrimento. A igreja está no mundo para colocar limites no mundo. Até aqui, daqui para lá não passa. Queridos, vocês sabem como eu falo, né? Você sabe como, muitos anos, a Ivete falou 29 anos, já faz 30 e poucos anos, eu sou uma pessoa extremamente posicionada contra alcoolismo, extremamente posicionada, extremamente posicionada. Extremamente posicionado. Pastor, isso aí já passou, porque os jovens vão beber. Todo mundo, quem quiser pode beber, mas eu sempre digo, o álcool é a porta da desgraça para jovens, adolescentes, famílias e sociedade. Conheço pais que, no desejo de manter liberdade na sua casa, que a gente pode beber socialmente, não tem problema, hoje choram vendo seus filhos no alcoolismo, e agora não tem mais o que fazer, não tem mais volta. Eu prefiro, ainda que por amor aos meus filhos, aos meus netos, não bebo nem socialmente, para não correr o risco. E sou tão feliz quanto aqueles que bebem até cair. Se é que dá para ser feliz caindo. Agora errei aqui na palavra. Vocês entendem isso, irmãos? Mas nós temos medo de colocar limite, porque a gente vai perder. Não, irmão, não seja legalista, mas seja uma pessoa de princípios. Seja uma pessoa que compreende o cuidado e mantenha cuidado na sua família. Eu estou muito tranquilo nesses dias, ainda que a pressão é violenta, que tem movimentos de esquerda sociais e dizendo que vai mudar isso, que vai mudar aquilo. Aqui não vai mudar nada. Aqui não vai mudar nada. Nós somos uma igreja moderna, mas nós não seremos uma igreja mundana. Não, não. Não seremos. Modernidade não é sinônimo de mundanismo. Eu posso reformar o meu jeito de vestir como pastor. Pastor vestia terno, gravata, sapatinho, quanto mais ungido, mais brilhava o sapato, né? Então se era de verniz aí era bem pentecostal. Eu não visto assim. Nós modernizamos na maneira de vestir, mas isso não dá direito que os pastores abram mão de uma vida de santidade, de uma vida de caráter exemplar na sociedade, de responsabilidade. Então modernidade não é mundanismo. Não é mundanismo. E a igreja não será mundanizada.
Nós precisamos, gente, está tão difícil, ficamos até constrangidos de falar do mundo, parece que o mundo não existe mais, não é verdade? Ah, fulano é do mundo, a gente nem usa mais termos, porque parece que o mundo deixou de existir. Mundo e igreja parece que ficou tudo a mesma coisa, mas não. O mundo é o mundo e a igreja é a igreja, repita por favor. O mundo é o mundo e a igreja é a igreja, e há uma separação. 1 João 2,15 em diante diz assim: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, olha o que há no mundo: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A ostentação do mundo. Vocês já viram como está na moda fazer live na mansão? Vocês já viram isso? A ostentação, irmão. A ostentação do mundo, das coisas, dos bens. A Bíblia diz que o mundo é assim, mas nós não devemos amar o que esse mundo faz. Vamos ter que escolher entre a vontade de Deus ou o sistema do mundo. O que é que você escolhe? O que é que nós escolhemos? A vontade de Deus. Esse mundo tão voltado para a aparência, tão voltado para aquilo que se mostra. 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O coração. Não nos iludamos, não caiamos nessa armadilha de começarmos a olhar e valorizar aquilo que é aparente. A sociedade vive valorizando a aparência, mas nós precisamos valorizar a essência. Vou repetir: a sociedade valoriza a aparência, mas nós precisamos valorizar a essência. Deus está muito interessado em realmente quem eu sou, quem nós somos. Quando nós temos o caráter de Cristo, uma igreja tem o caráter de Cristo, uma família tem o caráter de Cristo, a evidência estará na nossa conduta, como nós nos portamos. Olha como a igreja se distanciou tanto daquilo que é o propósito de Deus e se misturou tanto com o mundo. Eu sou de um tempo, converti muitos anos atrás, e eu lembro quando eu converti, uns irmãos falavam: eu sirvo a Jesus há 35 anos. Eu falei: meu Deus, como é que não morreu ainda? E agora eu já estou indo para 38. E deve ter alguém dizendo: como é que não morreu ainda? Gente, eu sou daquele tempo que quando alguém convertia, as empresas, os empresários da igreja chamavam os irmãos para trabalhar na empresa deles, porque crente era coisa de primeira. Eu sou daquele tempo que se você chegasse no comércio e falasse que era crente, não precisava nem levar carnê para casa, porque era crente. Crente era pessoa de palavra. Se crente falou, ele vai fazer. Agora hoje como é que é? Como é que é? Os empresários da igreja falam: pastor, por favor, pastor, não me peça para arrumar emprego para os crentes. Em São Paulo, tem muitos amigos em São Paulo. Tem imobiliárias em São Paulo que não aluga prédios para a igreja, porque a pastorada, uma boa parte, virou um bando de caloteiro, não paga os aluguéis da igreja.
Nós desvirtuamos tanto porque a nossa conduta não demonstra que nós temos o caráter de Cristo. E eu pergunto, não mostramos porque não temos? Por isso não podemos mostrar? Porque a Bíblia é muito enfática: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Se é uma condição. Eu vou ser muito enfático, porque quero ser enfático. Se a igreja está em Cristo, os crentes terão que mostrar na sua conduta o caráter de Cristo. Não é possível, não tem como você estar em Deus e não mostrar uma conduta em Deus. O novo nascimento produz transformação radical na natureza humana. Se a conduta não muda, temo que não mudou a natureza. Tiago 3, 10, 12 diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode. Você já viu que tem uma moda agora de crente falar palavrão? Você já viu isso? Vocês já viram? Vocês já viram pastor no púlpito falando palavrão? Porque isso faz com que eles se identifiquem com a massa, a sua humanidade. É uma desgraça. A Bíblia diz que não pode da mesma boca sair bênção e maldição. Não pode. Faz 5 dedinhos. Não pode. Não pode. Se não pode, não pode. Simples assim. Diga assim: se não pode, não pode. Mas o Brasil é muito relativista. Uma coisa pode, outra coisa não pode. Eu já contei para vocês, cheguei na Coreia e um pastor lá foi me buscar no aeroporto. E ele dirigindo a van, né? Seul, aquela cidade linda, a primeira vez que eu estava lá. E eu falei: pastor, me conte. Ele trabalhou muito tempo como missionário no Brasil, falava português. Eu falei: me conte, como é aqui na Coreia, essa coisa de roubo, de violência? E aí ele dirigindo a vanzinha dele, aquele silêncio oriental. Ele não me respondeu nos primeiros segundos, demorou talvez 30, 40 segundos. E ele dirigindo, pensei que ele não ia me responder mais. Daí a pouquinho ele olhou para mim e falou assim: pastor, roubo aqui na Coreia proibido? Eu achei interessante a resposta dele. Roubo aqui na Coreia é proibido. Depois eu entendi o que ele estava me dizendo. Que lá o que é proibido é proibido. Aqui no Brasil roubo é proibido? Também é proibido. Eu também poderia. Se ele me perguntasse: pastor Odilon, me diga uma coisa, como é que é roubo no Brasil? Eu falaria: roubo no Brasil é proibido. Mas não há clareza entre o que pode e o que não pode. Tiago diz: não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não pode. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Agora, o que o mundo está fazendo? O mundo está tentando mudar e tirar a clareza do princípio do reino de Deus. Se o mundo quiser fazer, que o faça. Agora, querer obrigar que a igreja faça a mesma coisa, de jeito maneiro. Tiago diz: não é bom que as coisas sejam confusas. É uma desgraça para a sociedade, para esses jovens adolescentes sem identidade. Você anda na rua, você olha e fala assim: mas o que é isso? Vocês já passaram por essa? O que é isso? Você não sabe o que é. Você olha de novo. Todas as características de identidade foram tiradas. Da voz, do cabelo, de tudo. Você não sabe.
Esses dias eu vi um famoso aí dizendo: olha, eu não sou nada. Aí ele não usa português para falar nada que defina o que ele é. Então ele está criando um vocabulário para ele. Tiago diz: não é bom que seja assim. As coisas precisam ser claras. Deus criou com clareza. Quanto mais clara, será melhor para a sociedade e para todos nós. Eu creio, irmãos, eu creio de verdade que nesses dias a igreja precisa, vou terminar essa parte aqui, a igreja precisa ser muito definida. Simples assim. Santificação é uma manifestação do caráter de Cristo. E aí as pessoas: pastor, essa coisa de religiosidade, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Falei: eu não vou pregar não pode, eu vou pregar aquilo que pode, aquilo que deve ser. E a Bíblia me ensina que se eu tenho o caráter de Cristo, eu vou me apresentar como uma pessoa de atitudes santificadas em Cristo Jesus, uma pessoa definida, sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. 2 Pedro 1:3-5 diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes, olha só, participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e virtude o conhecimento. Virtude, ou seja, nós temos que nos apresentar com o caráter de Cristo. Virtude é uma qualidade, santidade é uma virtude, é um fruto, um sinal de quem está vivendo em Cristo, com Cristo e para Cristo. 1 Pedro 1,14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade é uma vestimenta da igreja. Santidade é uma forma da igreja se apresentar. E Filipenses 3:12 ele diz: não que eu tenha obtido isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão adiante de mim, e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu acredito, vou concluir dessa forma, eu acredito que a igreja, ela tem que ser aberta para todo tipo de pessoa. A igreja não pode fechar as portas para nenhum tipo de pessoa que traga com ela os seus pecados, nenhum. Porque como sociedade classificamos pecados mais graves e menos graves. Para Deus não existe classificação. O pecado da mentira, do roubo, da imoralidade, todos são classificados do mesmo jeito. Então a igreja, ela tem que ser um lugar aberto para que as pessoas tão cheias de qualquer tipo de pecado sejam recebidas. E não podemos de maneira nenhuma excluir qualquer tipo de pessoa. Porém a igreja tem que ser um lugar de transformação. As pessoas não poderão vir para esse lugar e permanecer 29 anos da mesma maneira. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso eu falo para você, nesse dia, nossa vida estando em Cristo, nós experimentaremos uma transformação na nossa natureza. A velha natureza será arrancada de dentro de nós, o coração de pedra será arrancado, e Deus colocará dentro de nós um coração de carne, ou seja, um coração sensível para ouvir a voz dele, um coração sensível para ouvir a palavra dele. E a Bíblia diz que do coração procede todas as saídas da vida. Se o nosso coração está em Cristo, as nossas
nossas ações serão a revelação de Cristo em nós, esperança da glória. Gálatas capítulo 2, verso 25. Eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava ontem participando de um evento e um pastor muito precioso que eu conheço, ele começou a falar, e eu conheço ele como pastor, e eu jamais imaginei, fiquei surpreso quando ele começou a dizer, ele tem uma família muito linda, e ele disse, alguns anos atrás, eu servi a Deus como jovem, mas eu fui atraído pelo mundo, e eu conheci uma jovem no mundo, e me perdi com essa jovem, casei com ela, estabeleci uma família fora do padrão de Deus. Algum tempo depois essa mulher me abandonou, foi embora com outro homem, e eu fiquei desesperado sozinho, lembrando dos ensinamentos que meus pais haviam plantado dentro do meu coração quando eu era criança e adolescente. Naquele desespero, então eu lembrei que em Cristo havia esperança, e eu procurei uma igreja que me acolhesse com amor, mas que promovesse arrependimento dentro do meu coração. Nessa igreja fui acolhido com amor, fui tratado com disciplina, com seriedade, e fui restituído na minha santidade. Deus me deu uma nova esposa, ela está aqui, hoje eu sou um pregador da palavra de Deus, e acredito que a igreja é um lugar de perdão de pecados para a gente que verdadeiramente se arrepende e decide ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É isto que eu creio, é isto que eu quero, é isto que eu prego, é isto que nós vamos viver para a glória de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Só tu és santo, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Santo, és incomparável.
enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim.